versículo 1 ao 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre oração. Eu gostaria de trazer para nós o maior modelo que nós temos de oração, que é Jesus Cristo. Em Lucas 11, nós vemos um discípulo ansioso por aquilo que Jesus tinha, por aquilo que Jesus fazia e pela forma como Jesus fazia. E o que eu queria falar sobre a oração nessa noite é que ela é a ponte que une a terra ao céu. Ela é o que une a nossa fraqueza ao poder de Deus, pois nós somos fracos, mas Deus, Ele é todo poderoso. A oração é o que une a nossa necessidade à provisão de Deus, pois nós somos necessitados da provisão que só pode vir dEle. Nós somos necessitados e Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. O homem, ele tem sido o seu próprio Deus, e por ser o seu próprio Deus, ele tem dificuldade de se prostrar. Quando nós oramos, nós estamos afirmando que Deus é maior do que tudo o que nos aflige. Quando nós estamos orando, nós estamos afirmando que Deus é maior do que qualquer aflição, angústia ou tribulação que nós estamos passando. Mas o homem, ele tem essa dificuldade de se prostrar, porque ele se considera o seu próprio Deus. E para nós também, para nós cristãos, a oração, ela vai nos levar a uma dimensão de profundidade na comunhão com Deus. A oração, ela vai nos levar a uma dimensão profunda na nossa relação com o Senhor. E essa profundidade, ela nos deixará insatisfeitos com a superficialidade. E o que é essa superficialidade? É a superficialidade cristã. Muitas vezes nós não estamos mergulhados em uma relação íntima e profunda com o Senhor. E por não estarmos nessa dimensão de profundidade, nós somos satisfeitos com a superficialidade que nós vivemos. Mas se nós formos analisar os evangelhos, nós vamos ver Jesus como padrão de oração, nós vamos ver Jesus como modelo de oração, e nós vamos ver que mesmo Jesus sendo Senhor, Ele foi alguém que mergulhou em uma íntima relação com o Pai, nos seus momentos de oração. Em Lucas, no capítulo 3, e no versículo 21, nós vemos Jesus sendo batizado por João Batista. E quando ele é batizado, quando ele sai das águas, a palavra diz que ele ora. E no momento em que ele ora, o céu se abre. E quando o céu se abre, o Espírito desce. Porque Jesus, ele ora porque ele quer o céu aberto sobre ele. E nós vemos uma relação profunda entre a Trindade. Deus Pai brada do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele ora ao Pai e o Espírito desce sobre ele. Jesus, ele ora porque quer o céu aberto, nos deixando uma lição: nós devemos orar também para termos o céu aberto. Nós devemos orar para que o céu se abra. Exemplo, a igreja orava no capítulo 1 de Atos. Havia uma promessa para a igreja. O próprio Jesus disse: vocês receberão poder do Espírito. Fiquem em Jerusalém. E quando vocês receberem esse poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto na Samaria e até nos confins da terra. E eles ficavam, mas eles não ficavam inércios, eles não ficavam parados, eles ficaram orando. E quando eles oraram, o céu se abriu sobre eles. Quando eles oraram, o Espírito desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito
Espírito. Quando nós oramos, o céu se abre sobre nós e nós somos cheios do Espírito de Deus. E é por isso que nós devemos orar, para que o céu se abra sobre nós e o Espírito do Senhor venha sobre nós. Ao longo da palavra, homens, eles se dobraram em oração ao Senhor. E por se dobrarem em oração ao Senhor, por ter uma vida de oração, eles viram coisas que outros homens não viram. Isso é a dimensão profunda, a dimensão espiritual que a oração nos leva. Ezequiel, Isaías, por exemplo, eles viram os céus abertos, mas eles não estavam parados. Eles viram os céus abertos enquanto eles estavam em momento de oração. Isaías, ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos, e eu vi serafins que voavam, e eu vi querubins que voavam, e eles tampavam o seu rosto, não aguentavam a glória do Senhor e diziam: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel viu o céu aberto porque ele estava prostrado em oração, ele estava mergulhado numa profunda relação espiritual com o Senhor por causa da oração. Em Atos no capítulo 10, a gente vê em Jope Pedro orando, e quando Pedro ora, ele recebe uma visão do Senhor, porque naquele momento ainda estava um pouco dividido sobre para quem era o evangelho, se era para judeus, se era só para judeus, samaritanos e gentios. E Pedro tem uma visão de animais, e ele diz, a voz fala para Pedro dizendo: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro diz: jamais farei isso, jamais tocarei, jamais comerei em algo que seja impuro. E a voz fala a Pedro: Pedro, não considere impuro aquilo que eu já santifiquei. E Pedro, ele tem essa visão, era como Jesus dizendo para ele: Pedro, agora o evangelho está aberto. Antes ele estava só para vocês, e agora ele está aberto. E assim como eu disse para vocês, vocês serão minhas testemunhas na Judeia. Vocês têm sido minhas testemunhas na Judeia. Vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, e vocês têm sido as minhas testemunhas em Samaria, e agora vocês vão até os confins da terra. E Pedro recebe essa visão de que ele tem que ir até os confins da terra e pregar o evangelho a toda criatura, porque ele estava em oração. Pessoas que estão em oração, elas mergulham nessa relação profunda, elas saem da superficialidade, elas entram nessa dimensão de profundidade de comunhão com o Senhor, porque elas estão em oração. Em Atos, a igreja ela permanece em oração até que o Espírito vem sobre eles, cumprindo a promessa de Joel 2:28. Em Apocalipse, no capítulo 1, a gente vê João que está exilado na ilha de Patmos. Ele está isolado, todos os discípulos já tinham morrido, e João vivia uma vida de oração, e ele é exilado no capítulo 1, e a partir do capítulo 4, a gente vê João ouvindo uma voz, enquanto João ele escrevia sobre as maravilhas do Senhor, enquanto João ele falava sobre cartas, enquanto João ele estava escrevendo aquilo que tinha sido revelado, ele é interrompido por uma voz que diz: João, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é interrompido por essa voz. João, e a partir de agora, ele vê coisas que homem nenhum tinha visto. Ele vê coisas que homem nenhum iria ver no seu tempo. João, ele vê os castiçais de ouro. João, ele vê um livro aberto, ele vê o livro selado, e ele se desespera, porque ele sabe que ali tem sentenças, e ali tem aquilo que é a salvação para aqueles que foram salvos pelo que Cristo fez, e ele se desespera, porque ninguém é capaz de abrir aquele livro. Então a voz vem acalmar João e diz: não se desespere, não chore, porque o Cordeiro que morreu e venceu, ele vai abrir o livro. E João começa a ver coisas que homem nenhum tinha visto, coisas que homem nenhum iria ver, porque ele estava em íntima relação, ele estava em profunda comunhão com o Senhor, por causa da oração. Era a oração que colocava João nesse patamar espiritual. Ele viu porque ele foi um homem que viveu em oração. E nesse texto que a gente lê, a gente vê um discípulo pedindo para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Assim como João Batista, assim como João ensinou os seus discípulos. E mais para trás um pouco, em Lucas no capítulo 5, a gente vê que Jesus ele começa a manifestar curas.
E a palavra ela diz que Jesus ele começa a ficar conhecido. E a fama de Jesus percorria todo aquele lugar. E quando a fama de Jesus percorre todo aquele lugar, as multidões elas começam a afluir para ouvir Jesus. E no capítulo 16 do versículo 5, o versículo 16 do capítulo 5, a palavra ela vem dizer que Jesus, depois que viu que a sua fama percorria todo aquele lugar, que pessoas vinham ver ele, que pessoas vinham de todos os lugares para ver suas curas, que pessoas vinham de todos os lugares para ouvir ele falar, diz que Jesus se retirava para orar. Aí, nós temos muita dificuldade de entender os planos do Senhor. Nós temos muitas dificuldades de entender por que certas coisas nos acontecem. Nós temos uma grande dificuldade, todos nós como seres humanos, nós somos muito ansiosos, somos imediatistas e queremos que as coisas aconteçam da nossa forma. Em Isaías no capítulo 55 e no versículo 9, está escrito que assim como os céus, eles estão acima da terra, os planos e os caminhos do Senhor, eles são bem mais altos do que os nossos, eles estão acima dos nossos. Então você imagina os discípulos, eles estavam andando com Jesus, e Jesus ele estava oculto. Jesus ele ainda não tinha se manifestado em público, e agora Jesus ele começa a operar maravilhas, e agora Jesus ele começa a operar milagres, e a fama de Jesus ela começava a percorrer todo aquele lugar, e as multidões vinham. Então imagina o que os discípulos pensaram, agora que as multidões viram, agora que as multidões vieram até Jesus, agora que as multidões vieram para ver suas curas, aquilo que ele falava, agora ele vai dar atenção à multidão. Porque com certeza era um anseio dos discípulos, porque Jesus ele era o esperado, desde Gênesis no capítulo 13, no versículo 15, quando Deus diz à serpente, da semente da mulher nascerá aquele que, embora tu vá ferir-lhe o calcanhar, ele esmagará a tua cabeça. E Jesus ele foi profetizado por Isaías, quando ele disse, o menino nos nasceu, o filho se vos deu, o poder e o principado estão sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus ele era profetizado pelos profetas. Jesus ele foi profetizado por Moisés, quando ele disse, olha, um dia virá um profeta como eu, e vocês escutarão a ele. Jesus ele foi profetizado pelo salmista Davi. O salmista Davi ele diz, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, e bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então Jesus ele era aquele que era esperado por todos os judeus, ele era o cumprimento da profecia. Quando João Batista olha para Jesus, de longe ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então imagine os discípulos olhando para Jesus. É claro que o que os discípulos queriam era mostrar Jesus para todo mundo. Jesus chegou ali, a multidão chegou ali para ver Jesus, para ouvir Jesus falar. Então com certeza, imaginem Pedro, por exemplo, na hora que Pedro viu que tudo isso estava acontecendo, ele disse, vem Jesus, que agora tu vai se mostrar para todo mundo. Aquelas pessoas que estavam ansiosas para ouvir a tua voz, fala a eles agora. Aquelas pessoas que estavam ansiosas para que tu os curasse, cure eles agora. E Jesus, em meio a isso, ele se retira para orar. Então imagine aí a cabeça dos discípulos, olhando para o desejado das nações, olhando para o esperado de todos os tempos, olhando para aquele que estava sendo esperado há anos, há séculos. E agora que as multidões podem ouvir, Jesus se retira para orar. E talvez um apóstolo, um discípulo impossível como Pedro, talvez tenha se sentido tentado a dizer, Jesus, isso é conjectura, irmãos. Jesus, a multidão está ali fora, e eles querem te ouvir. Vai falar a eles e depois tu ora. E eu imagino que se Pedro faz uma pergunta, Jesus provavelmente daria essa resposta, não Pedro, na verdade eu preciso orar primeiro para depois ir falar a eles. E que muitas vezes a gente está tão envolvido nas coisas que a gente precisa fazer, e eu guardei isso comigo quando o Michel falou, quando ele estava pregando aqui, que às vezes a gente é tão envolvido com as coisas do Senhor, que a gente esquece o Senhor das coisas.
A gente é tão envolvido com as coisas que a gente precisa fazer, que a gente esquece de se relacionar com Ele. Porque não importa se você não conseguiu orar, mas se você cumpriu toda a sua tabela e agenda na igreja, e isso é o suficiente. Porque não importa se você não falou com Ele ou não ouviu a sua voz, mas se você cumpriu o ensaio, se você cumpriu a sua tabela, se você conseguiu organizar todo o seu relatório, se você conseguiu delegar todas as funções, isso basta e é suficiente. Mas na verdade você precisa, antes de fazer as coisas do Senhor, você precisa se relacionar com o Senhor que quer que você faça essas coisas. Você precisa mergulhar num ambiente de profunda oração, num ambiente de profunda comunhão com o Senhor. E muitas vezes a gente se deixa envolver pelo ativismo espiritual. A gente fica um pouco mais conhecido ou fica um pouco mais atarefado. Por quê? Porque você tem 6, 7 cargos na igreja. E você precisa estar realizando logo. Logo você termina uma tarefa, lá vem outra. Aí você acabou uma tarefa, uma pessoa já lhe manda mensagem dizendo, não, tu precisa fazer isso aqui ainda. E a gente está tão envolvido, e aquilo vai engolindo a gente por dentro. E na hora que a gente tem um tempinho, a gente está tão cansado e tão estressado que a gente não vai orar. E Jesus, ele estava naquele momento, a multidão louca para ouvir Jesus, ele se retira para orar. E a multidão era barulhenta. E talvez muitos de nós tem uma multidão na sua vida. Talvez a sua multidão seja o seu trabalho, o seu estudo, até mesmo o seu cargo na igreja. Mas Jesus, ele não deixou de orar por causa da multidão. Muitas vezes por causa do grito da multidão a gente não ora mais. Por causa do grito da multidão a gente não se relaciona mais. Por causa do grito da multidão a gente não busca mais. E em Lucas no capítulo 6, versículo 12 e 13 diz que Jesus, ele subiu ao monte para orar. Jesus ele estava num ambiente barulhento, que era a cidade de Jerusalém, onde os soldados toda hora estavam fazendo algo que causaria barulho. A multidão estava toda hora o apertando. Os seus discípulos estavam, imagine, 12 pessoas diferentes convivendo entre si. Toda hora um embate. 12 pessoas onde Jesus liderava elas. E ainda tinha um ciclo um pouco mais próximo. E tinha muito barulho ali. Mas Jesus ele se isolava para orar. E quando ele foi escolher os discípulos, ele passou a noite toda orando a Deus. Aí Jesus, que vem de um momento de curas, onde ele está pregando a palavra, onde qualquer um de nós estaríamos cansados, e a gente precisa lembrar que Jesus é Deus, mas ele estava em carne, então ele se cansava. A gente vai ver em episódios como na tempestade, em que Jesus está dormindo dentro do barco. Então a gente precisa analisar a humanidade de Jesus, com todo aquele cansaço. Ele precisava tomar uma decisão muito importante no outro dia, que era escolher os discípulos. Então ele passa a noite toda orando. Então a gente vê Jesus, depois de realizar curas, de realizar milagres, depois de pregar o evangelho, ele passa a noite toda orando e a gente se pergunta para nós mesmos, então por que você não ora? A gente olha para essa rotina de Jesus e tudo que ele fazia. E muitas vezes a gente diz para nós mesmos, porque para Deus a gente não consegue dizer, mas são os muitos afazeres. E a gente precisa ir para alguns homens de oração na palavra. Davi, ele era rei. Davi, ele era poeta. Davi, ele era pai. Davi, ele era marido. E Davi disse, de tarde, à noite e de madrugada invocarei o nome do Senhor. A gente lembra que Daniel, ele estava na Babilônia e sempre ocupou cargos importantes. E quando os medos e persas unem o império para dominar aquela nação, eles colocam 120, e dos 120 tinham 3, e dentre os 3 tinha um principal, e esse principal era Daniel, o homem mais atarefado da Babilônia, o braço direito do rei, que 3 vezes ao dia tinha prazer de buscar ao Senhor, tinha uma íntima comunhão e uma relação com o Deus das coisas.
E é por isso que muitos de nós temos sido vencidos em nossas pequenas batalhas cotidianas. Porque a gente não ora. Se a gente não ora, a gente peca. E se a gente peca, é porque a gente não ora. A oração, ela pode nos afastar do pecado. Assim como também o pecado, ele pode nos afastar da oração. Mas quem ora, quem orar vai deixar de pecar. Porque não há fraqueza que a oração não traga o poder de Deus para nos transformar. Não há pecado que não seja vencido pelo poder da oração. Não há situação que não seja resolvida no poder da oração. Até porque a gente lembra que quando a gente ora, a gente enfrenta a nossa dificuldade de tirarmos nós, como os deuses da nossa vida, entregamos ao Senhor a nossa vida e lembramos que na oração a gente admite que na oração Deus, a gente está admitindo publicamente para Ele, que Ele está acima de tudo aquilo que nos aflige. Jesus, ele orava porque ele valorizava a comunhão com o Pai. E pense numa pessoa que não precisava orar, era Jesus. E vai aparecer gente dizendo, ele precisava orar sim, porque Jesus não precisava orar, porque ele é Deus. Mas ele valorizava a comunhão com o Pai. E ele orava, e ele foi nosso modelo de oração. Ele é o nosso modelo de oração. E ele sobe ao monte para tomar uma decisão muito difícil, que era escolher os discípulos. E a gente vê Jesus passando a noite todinha orando, e ele escolhe os discípulos, e dentre os discípulos lá está Judas. E hoje a gente olhando, a gente sabe que Judas traiu. A história já está toda escrita, mas Jesus também sabia que Judas iria trair. Eu vi um comentário no Instagram, tem uma série agora bem popular, chamada The Chosen. E tem um comentário de um rapaz que diz assim: na hora que eu vi Judas aparecendo, eu faltei entrar na TV e dizer, Jesus, não. Ele não. E Jesus passou a noite orando. E talvez alguém chegasse e dissesse assim, Jesus, tu passou a noite orando e tu ainda escolheu Judas. Tu orou direito. Será que alguém teria coragem de perguntar assim, Jesus, você orou direito? Tu viu quem é que está aí no meio? Não é Pedro que cortou a orelha do soldado, porque Pedro depois... Não é Tiago e João que quando os samaritanos expulsaram Jesus de onde ele estava, ele disse, Jesus, tu quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma esses miseráveis? Não, era Judas, que simplesmente traiu Jesus. E poderia se arrepender como os outros, mas não, ele foi se enforcar, não porque ele estava arrependido, mas porque aquele Jesus era decepcionante para ele. Ele esperava não um Jesus que o salvasse dos seus pecados, mas um Jesus que o salvasse dos romanos. Ele era como aqueles que não reconhecia que precisava ser salvo dos seus pecados. E aí, a gente aprende muitas vezes que se a gente orar, não virão pessoas problemáticas para nós. Só que quanto mais a gente ora, mais pessoas problemáticas farão parte da nossa história. E é complicado a gente falar isso muitas vezes. Muita gente até torce a cara. Diz, mas como é que pode a oração trazer pessoas problemáticas para a minha vida? Mas isso é simplesmente porque pessoas que oram são pessoas que têm poder para lidar com essas pessoas problemáticas. Porque muita gente poderia dizer, Jesus, mas olha Judas, como é que tu ora a noite toda e tem Judas? Rapaz, se Judas foi desse jeito com Jesus, imagina com qualquer outra pessoa. Judas foi um privilegiado, estava lá entre Jesus. E ele, pelo modelo de oração, pela vida de Jesus, ele não será desculpado. Do mesmo jeito é o mundo em relação à igreja. O mundo não será desculpado pelo poder, pela vida de oração da igreja. A igreja ela tem uma vida de oração que fará com que o mundo enfrente o juiz e não tenha desculpa.
Judas, ele não teve desculpa, porque ele andou com o Rei dos Reis. E foi pela vida de oração de Jesus que Judas, ele não tem desculpa. E talvez você dissesse assim: Jesus, por que tu escolheu Judas? Jesus escolheu Judas porque ele era Jesus. E ele faz como ele quer. Nabucodonosor, ele diz uma das declarações mais lindas acerca da soberania do Senhor. Lá no livro de Daniel, ele fala: o Senhor, ele é único, soberano e bendito. Ele está acima de todas as coisas. Ele faz como ele quer, com os habitantes do céu, com os habitantes da terra. Ninguém pode reter a sua mão. E quem pode dizer: por que fizestes dessa forma? Ele faz como ele quer. E quem estava dizendo isso era um rei ímpio. Nabucodonosor, depois de ter ido comer capim entre os animais, depois de querer para si um império eterno, ele tem que admitir: eu queria um império eterno, mas agora eu sei que somente um domina eternamente sobre todas as coisas. Então Jesus escolhe Judas porque ele era Jesus. E provavelmente nós não escolheríamos Judas. Torceríamos o nariz e dizer: eu não escolheria Judas. Mas olhe para você mesmo e diga: você escolheria você. Porque a gente olha e diz: como Jesus pode escolher Judas? Como Jesus pode escolher a nós? Olha quem somos nós. Olha as coisas que fazíamos, olha as coisas que fazemos e olha as coisas que ainda vamos fazer. Mas o Evangelho é isso, ele transborda graça, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Jesus, ele orava apesar de Judas. Ele continua orando mesmo sendo traído. Porque Jesus, ele tem uma essência. A essência de Jesus, ela não muda. E ele é santo. E inclusive, a sua santidade ela é mostrada de forma pessoal a 3 pessoas. Na transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles têm um privilégio de ver Jesus transfigurado. Transfiguração é mostrar o que é por dentro. Jesus, ele mostrou o que é por dentro para os discípulos. E Pedro ainda nem entendeu, que ainda disse: Jesus, é bom estar aqui, façamos uma tenda para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E a voz, ela diz: esse é o meu filho, escutem a ele. Como que dizendo para Pedro: Pedro, por que tu está se importando com Elias, com Moisés? Aqui está o meu filho, aquele que o próprio Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é a brilhante estrela da manhã, o leão de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o vencedor da morte, o Cristo triunfante, que cumpriu a promessa de Salmo 24, quando os anjos disseram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Pedro, tu está diante dEle. Então Jesus, ele se transfigura, mostrando aos discípulos quem Ele é. E o mundo, ele sempre quis fazer outra transfiguração de Cristo. Cristo, ele se mostra transfigurado aos discípulos, mas o mundo sempre quis fazer outra imagem de Cristo. E nós temos exemplos. A gente vê filmes onde a gente vê claramente os autores tentando mostrar que Cristo era apaixonado por Maria Madalena. Existe um filme chamado Código da Vinci, que é um filme onde tentam provar que Jesus, um filme que tenta provar que Jesus teve até um filho, que Jesus praticou um ato de prostituição. A gente vê um exemplo no carnaval em 2020, eu não sei se foi 2020 ou foi 2019, onde fizeram uma ilustração onde Satanás vencia Jesus. O mundo sempre quis transfigurar a imagem de Cristo. Mas é por isso a importância da oração, porque as pessoas que vivem oração, independente do que o mundo mostre sobre Cristo, elas sempre vão saber quem Cristo é, porque Pedro, ele andou com Cristo quase 3 anos, e ele escreveu: ele é o Cordeiro puro, sem mácula e sem mancha, mesmo que o mundo diga que ele não é, mas eu andei com ele, e sei que ele é o Cordeiro puro, sem mácula e sem mancha. João andou com ele e disse: ele é a luz,
e nele não há trevas. Ele escreve sobre ele que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele era o próprio Deus. Todas as coisas existem por causa dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Ele é a luz brilha nas trevas, e as trevas não puderam derrotá-lo. A mulher de Pilatos olha para Jesus, olha para Pilatos e diz: não se meta com esse homem, ele é justo. O cego na cruz, ele olha para o outro que estava zombando de Jesus e disse: olha, a gente está aqui porque a gente pecou, mas esse homem não fez mal algum. O centurião, ele olha depois que Jesus grita: tetelestai, a dívida está perdoada, a conta está paga, o véu do templo se rasga, o véu do templo se abre, e o céu se rasga de cima a baixo. O centurião vê aquilo e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Serafins, querubins, dizem que ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Os 4 seres viventes o adoram. Os 24 anciãos, eles jogam as suas coroas, como que dizendo: não somos dignos de usar uma coroa, mas digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. O mundo, ele tenta transfigurar a imagem de Cristo, mas na oração, a santidade de Cristo é revelada. Na oração, a santidade de Cristo é revelada para você sobre quem Ele é. E na oração, a santidade de Cristo é colocada em você. E Ele lhe auxilia no processo de santificação, até o dia que Ele virá para nos buscar. E por isso nós oramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.